Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com uma parte da física que é a ótica geométrica, né? E por que ótica geométrica? Existe a ótica física, que trata da natureza da luz, né? Vocês sabem que a luz ela tem um comportamento que a gente chama de comportamento dual. A gente vai ver isso lá na física moderna, tá? Mas a luz pode se comportar tanto como onda como partícula. Então a gente diz assim que quando a luz caminha, ela caminha como uma onda. E aí ela sofre todos os fenômenos de uma onda, né? Reflexão, refração, difração. E quando ela interage com a matéria, ela interage como se fosse uma partícula, tá? No nosso caso, como a gente vai estar trabalhando com o caminho da luz, por isso geométrica, né? Ótica geométrica, a gente vai considerar a luz como uma onda. Legal? E para que serve a luz? Bom, obviamente para a gente enxergar as coisas. Legal, bacana. E como é que a gente enxerga as coisas? A luz sai dos nossos olhos? Então, gente, aquele negócio do Superman não está muito certo, não, tá? A luz sai dos olhos dele. Não, na verdade a luz tem que chegar nos olhos dele para ele capturar a imagem das coisas, né? Então, como é que funciona? A luz sai dos objetos e vem para o nosso sistema óptico, beleza? Então aí a gente consegue enxergar, né? Vai lá para o cérebro, pro nosso córtex visual e a gente consegue processar essas imagens. Mas a luz tem que chegar até a gente. E para chegar até a gente, ela tem que sair de algum lugar. E sai dos objetos, sai das coisas. E aí a gente classifica esses objetos. Como assim? Se esses objetos visíveis, né, são fontes de luz, é, produzirem a sua própria luz, a gente chama de fonte de luz primária. Dentre essas fontes, nós temos o próprio Sol, mas não é só o Sol, né? Uma lâmpada acesa, uma fonte de luz primária, uma chama, uma fogueira, uma fonte de luz primária, né? Produz sua própria luz. Agora, se ela não produzir sua própria luz, a gente chama de luz, fonte de luz secundária. Legal? E aí nós temos as lâmpadas apagadas. Muito bem. Dentro das fontes de luz primárias, a gente pode classificar em incandescente e luminescente. Vou explicar. Fonte de luz primária incandescente, ela produz luz a partir da energia térmica. Como é isso, professor? Vamos pegar um exemplo aqui que a gente está mostrando dessa lâmpada aqui que vocês conhecem. Como que ela produz luz? Então, colocada numa diferença de potencial elétrico, a corrente elétrica circula por esse filamento de tungstênio e, por efeito Joule, ela aquece. E ao aquecer esse filamento, né, ele vai produzir energia luminosa. Então, a luz ela é oriunda do aquecimento. Então, a gente diz que essa é uma fonte de luz, quando ligada, uma fonte de luz primária incandescente. E o que é luminescente? Tudo aquilo que não é incandescente, ou seja, todas as outras formas de transformação de energia que não seja térmica em luz é chamado de luminescente, tá? Entre essas lâmpadas, entre essas fontes luminescentes, nós temos a fluorescente, que vocês conhecem bem, e nós temos a fosforescente, que vocês também conhecem. Qual a diferença entre uma fonte fluorescente e uma fonte fosforescente? A fluorescente, essas lâmpadas, gente, se você chegar no interruptor e cortar o agente excitador, que é a corrente elétrica, ela deixa de produzir luz, né? A fosforescente, não. Se você cortar o agente excitador, quem que é o agente excitador aqui? O agente excitador aqui é a própria luz. Então, se você cortar, se você pegar esse relógio, está num ambiente iluminado, ele está enxergando, ele está fazendo as coisas bonitinho. Quando você corta o agente excitador dele, ou seja, vai para um ambiente escuro, ele continua iluminando, continua produzindo. Ele é uma fonte de luz primária? Então, é, é e não é. Depende muito do lugar onde você está, alguém está te perguntando isso. Por quê? Porque tem alguns autores que classificam essa fonte de luz como secundária. Na verdade, ele diz assim, esses autores dizem assim, olha, esse cara aqui, ele reflete tardiamente a luz, né? Ele não tem uma produção, ele não produz não tem uma transformação de uma energia na outra. Na verdade, é a própria energia luminosa que está sendo refletida tardiamente. No nosso caso, como a gente vai proceder? Olha, será primária aquilo que levado num quarto escuro brilha sozinho, e secundária aquilo que não faz isso. Como isso aqui num quarto escuro brilha, ele é considerado para nós, é uma opção, né, que a gente está fazendo, uma estratégia que a gente está adotando, uma premissa para classificar isso aqui fosforescente como fonte primária, tá?
Bom, e aí nós podemos representar a luz. De que jeito, né? Nós representamos através de um segmento orientado, né? Não chega a ser um vetor ainda não, mas ele tem uma flechinha, né, que indica de onde vem e para onde vai a luz, né? Às vezes o pincel está desse jeito, então ele é um cônico, né, convergente. Às vezes está assim, um cilíndrico paralelo, e às vezes está assim, um cônico divergente, tá? Então, a gente representa a luz através desses segmentos orientados. É para dizer de onde vem e para onde vai a luz. Tá legal? E, falando em fonte de luz secundária, vamos falar um pouquinho da Lua, que é uma fonte de luz secundária. Pô, mas ela está brilhando num lugar escuro. Então, na verdade, ela está brilhando, mas é por causa do Sol, né? É o Sol a luz do Sol refletida na Lua que a gente vê. Aqui eu coloquei um exemplozinho porque Lua é uma coisa interessante de se observar. Ela está de graça, né, no céu, e é interessante a gente entender mais ou menos. Não é algo tão simples assim como a gente imagina, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos. Vamos pensar aqui está a luz do Sol, né, só para explicar. Aqui está a Terra no seu movimento, né, de rotação, e aqui a Lua em relação ao seu movimento de rotação ao redor da Terra, né? Vamos pegar aqui translação ao redor da Terra. A Lua, gente, a gente vai ver lá na mecânica, ela tem um movimento de translação ao redor da Terra e o movimento de rotação em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo, tá? A gente vai ver bonitinho isso. Qual que é o lance desses períodos de rotação? A Lua sempre mostra a mesma face para nós. Por quê? Porque ao mesmo tempo, né, vamos pensar, ela dá uma volta ao redor da Terra em um mês, mais ou menos. E ela dá uma volta em torno de si mesmo em um mês também. Então, essa coincidência do período de translação com o período de rotação dela é que faz ela estar sempre mostrando o mesmo lado para a gente. Está sempre mostrando o mesmo lado para a gente. Porque conforme ela vai virando também, então ela está sempre mostrando o mesmo lado. Tá? Como é que seria essa imagem? Essa aqui é olhando de cima, essa aqui é olhando de lado, tá? O plano orbital da Lua não é coincidente com o plano orbital da Terra. Então, você tem lá o plano orbital da Terra ao redor do Sol, e aqui tem o plano orbital da Lua ao redor da Terra, tá? Então, ela está meio inclinado aqui, porque se ela estivesse no mesmo plano, estaria eclipse a cada 15 dias, né? Mas ela está num plano inclinado, né? Uma inclinação está em torno de 6 graus, né? Tá colocando mais preciso aqui. Bom, e como é que a gente vê as fases da Lua, né? Então aqui tem mais ou menos, para a gente seguir a sequência, dá uma olhada aí, ó. Vamos começar aqui com 1. Então quem está aqui na Terra, olha para cá e vê a Lua, né, na parte escura dela. A gente chama isso de Lua nova. Então está aqui. Conforme essa Lua vai andando, uma partezinha a gente começa a ver. Está aqui. Então na posição 2 a gente está vendo ela crescendo, né? Ó, vai começar a ficar brilhante. Na fase 3, eu tenho ela metade praticamente, né, iluminada. Na fase 4, já está indo para cheia. Então, esse aqui é o que a gente chama de quarto crescente, né, essa fase toda aqui. Na verdade, a Lua ela tem 29,7 fases, né, na verdade, porque todo dia ela está diferente no céu. De qualquer forma, está lá. E até chegar na cheia. Quando você está na cheia, o que a gente tem? A gente tem ela todinha iluminada. Note que se essa é a luz do Sol, daqui para cá é dia, daqui para cá é noite, né? Então a lua cheia é vista à noite, a lua nova, supostamente, né, se pudesse ser vista, seria vista de dia. Embora a gente consiga ver a lua nova quando ela está no comecinho, ela está toda íntegra, lá de manhãzinha e tal, dá para a gente ver. Depois a gente vai mostrar isso aí direitinho para vocês, tá? Bem, ok? Então aqui, aí, conforme ela vai andando, né, ela vai escurecendo, então aí no 7, né, tá minguando, tal, tá indo até chegar de novo a nova. Então, isso aqui são as fases da Lua, mais ou menos, para a gente mostrar. Então, nova, o crescente, cheia e o minguante, né, dividido em 4 partes. Uma coisa interessante é que no hemisfério norte e hemisfério sul, você tem visões diferentes do mesmo astro, né? Então, como é que a Lua é vista no hemisfério sul? Então, a Lua crescente vista no hemisfério sul. Assim, vista no hemisfério norte é o contrário, né? Porque uma está em cima, outra embaixo, né? Para você ver. Então, uma olha por cima, outra olha por baixo. Tá? Então, dá para você ver a diferença. E visto do Equador? Do Equador eu tenho uma situação assim. Dá até vontade de viajar para lá, né? Para ver ela desse jeito aqui.
Beleza? Tranquilo? Vou mandando. Uma outra maneira de classificar as fontes de luz é através do tamanho delas. Na verdade, todas as fontes de luz elas são extensas, mas se você estiver muito longe, o tamanho dela é tão pequenininho que a gente pode considerá-la como puntiforme. E aí aparecem algumas coisas interessantes. Fonte puntiforme e fonte extensa tem uma diferença. A diferença para nós em termos de exercício é que a fonte puntiforme provoca só sombra. Então você imagina uma fonte pequenininha, tem um objeto opaco aqui, não deixa a luz passar, e a luz passa e forma aqui a sua sombra, tá? Se fosse fonte extensa, ela já é maior aqui, então aí você... O que é uma fonte extensa? É como se tivesse uma fonte puntiforme, uma aqui em cima, né? E essa fonte puntiforme aqui embaixo. Então eu faria esse mesmo traçado aqui, ó, em cima, tá lá, e aqui também embaixo, ó. O que produz? Produz uma região central, que é uma região de sombra, mas também produz uma regiãozinha aqui que é pouco parcialmente iluminada. Essa parcialmente iluminada é porque esse ponto aqui de cima está iluminando aqui, mas esse ponto de baixo não. Então a gente diz que essa é uma região parcialmente iluminada. Se a sombra é chamada de umbra, parcialmente umbra, a penumbra, tá? Isso aqui vai fazer uma diferença nos eclipses. Beleza, gente? Bom, voltando ao espectro da luz como uma onda eletromagnética, aqui eu coloquei mais ou menos para a gente ter uma noção do que é uma onda eletromagnética em termos de frequência e comprimento de onda, tá? Então, para quem já teve ondulatória, frequência e comprimento de onda já deve ser alguma coisa natural para vocês. Para quem não teve, não tem problema, tá? A gente vai dar uma noçãozinha. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Então você tem daqui até aqui a distância entre duas cristas. Ó, daqui até aqui a distância entre duas cristas. Então isso aqui, ó, comprimentos de onda. Veja que o comprimento de onda aqui, ó, ele vai ficando cada vez menor. Se o comprimento de onda vai ficando cada vez menor, o que vai acontecer com a frequência? Vai aumentando, tá? Então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Quanto mais frequência, menor o comprimento de onda. Então aqui tem uma noçãozinha do espectro de onda eletromagnética que a gente tem. Então aqui eu tenho ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Olha o visível, onde é que está? O visível está por aqui, ó, né? Então para nós é o que nós estamos enxergando aqui, ó, essa faixa aqui, ó. Então vai de 4 vezes 10 a 14 a 8 vezes 10 a 14, mais ou menos, né? De 4,5 a 7,5 vezes 10 a 14. É o que a gente enxerga. E o comprimento de onda vai de 7 a 4 vezes 10 a menos 5, né? Então você vê que conforme você vai aumentando a frequência, então dessa tabela para baixo, vai diminuindo o comprimento de onda, tá? Aqui eu tenho, dentro do espectro visível, as cores, que vai do vermelho até o violeta. Do vermelho, que tem uma frequência de 4 vezes 10 a 14, aproximado, né? Até o violeta, então daqui de baixo para cima a frequência aumenta. E aí o que acontece? Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então isso aqui está em nanômetro, né? Nanômetro. Então é de 745 nanômetro, que é o vermelho, comprimento de onda grandão, e até o menorzinho, 400 nanômetro, que é um comprimento de onda mais pequenininho. Então aqui, mais ou menos, para a gente ver o espectro, né, de cores que a gente tem. A gente vai falar de cor ainda, tá bom? Como é que a gente classifica os meios de propagação? Translúcido, aquele que é mais ou menos, né, tá no banheiro, fica todo esfumaçado, o box e tal. Que é o meio translúcido. O meio opaco, que não produz visão. Translúcido, opaco, transparente, homogêneo e isotrópico. Veja, na ótica, se for um meio transparente, ou seja, visão completa, né, o ar em pequenas porções, água em pequenas porções. Se for homogêneo, então, ou seja, não tem nenhuma distorção de densidade. E se for isotrópico, o que significa isotrópico? Significa que se você medir a velocidade da luz em qualquer direção, vai dar sempre a mesma nesse caso. Se for transparente, homogêneo e isotrópico, a gente chama de meio refringente. Em alguns vestibulares, o fato de ser transparente e homogêneo já diz que é refringente, tá? Então ele já considera a isotropia dependente da homogeneidade, tá? Bem, os princípios da ótica geométrica, que é o que vai seguir tudo, que a gente vai seguir esses princípios, tá? São fundamentais para a gente começar a trabalhar com instrumentos, espelhos, lentes, né? Nós vamos seguir essas noções, né? Quais noções? Primeiro, independência dos raios. Gente,
Se eu pegar um raio alaranjado como esse e um raio azul e cruzar os dois, o que acontece? Explode a hora que cruzar? Não, né? Cada um segue o seu caminho. Então, um raio de luz emitido no ambiente se propaga independente de outro raio de luz. Reversibilidade, que significa que se a luz incidir numa superfície como aqui o amarelo, e eu pegar uma fonte de luz e fizer o caminho contrário, ela vai seguir o mesmo caminho. Então, tanto vai quanto vem. Então, a gente chama de reversibilidade dos raios. E a propagação retilínea. O que significa propagação retilínea? Bom, não preciso nem... vou explicar o que é o princípio da propagação retilínea. Significa que a luz caminha em linha reta. A gente vai, depois na ondulatória, começar a falar sobre o princípio de Fermat, que é bem interessante, que fala sobre a propagação retilínea da luz. Ele diz mais ou menos assim: a luz sempre vai buscar o menor tempo possível de propagação. Na verdade, a menor distância, né? E a menor distância entre dois pontos é uma reta. Por isso que a propagação retilínea da luz está associada ao princípio de Fermat. Né? Para quem quiser procurar, estudar, é bem legal. Bom, uma das consequências da propagação retilínea da luz é a câmara escura. Então, o que é uma câmara escura? É a própria máquina fotográfica, né? Então, nós temos aí um objeto, está lá o objeto, a máquina, a câmera está aqui. Vamos traçar a luz. Ó, a luz sai da ponta do objeto, marca aqui atrás. Ó. Então, se aqui é a ponta da seta, aqui vai ter a ponta da seta, né? A mesma coisa, está lá, o objeto é invertido. Esse é o primeiro contato de imagem real, tá, gente? Então, essa aqui é uma imagem real. Por que ela é real? Se eu colocar um filme fotossensível aqui atrás, ela queima. Então, por isso que ela é real, existe mesmo, né? E para você trabalhar com exercícios de propagação retilínea, a base é a semelhança de triângulos. Então, sempre que você for fazer exercício, você vai fazer com semelhança de triângulos. Então, você tem um triângulo aqui e um triângulo aqui, ó. Tá lá. Esse triângulo tem base e altura, então O e aqui DO, tá lá. Então, O está para DO. E esse triângulo aqui, base, altura, I está para DI. Pronto, você fez uma relação matemática, onde, se eu te der o valor do O, do DO e do DI, você consegue saber o tamanho da imagem. É bem tranquilo fazer exercício, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Bom, os eclipses também são causas, né, são consequências, desculpe, consequência da propagação retilínea, justamente porque, através da propagação retilínea, existe sombra. Se a luz fizesse curva, isso eu não estou dizendo que ela não faz, na verdade, ela não faz, é o espaço que curva, não vamos entrar nisso agora, mas como a luz caminha em linha reta, ela produz sombra e penumbra. E sol, o sol sendo uma fonte extensa, você tem lá sombra e penumbra. Então você tem lá um cone de sombra, que seria essa regiãozinha aqui, ó, onde você tem um eclipse total, né, do Sol, e aqui essa região parcialmente iluminada, um eclipse parcial. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Está lá. Lembrando que para que haja eclipse, é necessário que os astros estejam alinhados, hein, gente? Tá? Lembre que a Lua, o Sol e a Terra, a Lua tem um plano orbital diferente do plano orbital da Terra, né? Senão teria eclipse a cada 15 dias, seria o tempo da Lua dar uma meia volta, né? Então, a cada meia volta que ela dá, se ela estivesse no mesmo plano orbital da Terra, teria um eclipse. Na frente do Sol seria um eclipse solar, e atrás aqui seria eclipse lunar, né? Vamos ver, traçando, esse é o cone de sombra, né? Então aqui eu teria o eclipse total, e aí eu teria a penumbra, tá lá, eclipse parcial. Tranquilo, gente? Belezinha, né? Aqui os dois eclipses, né? Tanto o lunar quanto o solar. O solar a gente já viu, né? Que foi esse desenho que a gente acabou de mostrar para vocês. E o eclipse lunar é quando a Lua está do outro lado. Mas cadê a Lua aqui, professor? Olha, ó. Se a Lua estiver aqui, ela está num eclipse parcial, né? Se ela estiver aqui, um eclipse total. Se ela estiver aqui, também eclipse parcial. Então, a Lua, né? Se ela fizer esse movimento aqui, então ela passa por lugares, né? Onde você tem eclipses totais e parciais, porque o Sol é uma fonte extensa e produz sombra e penumbra. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Pegar um exercíciozinho aqui só para a gente ter uma noção, ó. Para medir distâncias, utilizando-se as propriedades geométricas da luz, um estudante providencia uma caixa cúbica de aresta 16 centímetros. Após pintar o seu interior com tinta preta, então ele está fazendo uma câmara escura, né? Faz um orifício, isso aqui é legal, se você quiser fazer, bacana.
Feito isso, apontam o orifício uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, né? Projetada sobre folha de papel vegetal. Sabendo que a altura da imagem observada é 14 centímetros, então ele tem a caixa cúbica, então é 16, 16, 16, né? Tá lá. E aqui eu tenho a imagem da porta, 14 centímetros. Tá lá. A altura da porta é 2,15, ele quer saber qual é a distância aproximada entre o orifício e a porta. Gente, é legal fazer desenho. Olha o desenho, ó. Então você tem a porta, você tem a imagem da porta, você tem a caixa cúbica, né? Então se você tem a caixa cúbica, você tem essa distânciazinha pequenininha aqui, ó, que vale quanto? 16. Aí a altura da imagem, que vale quanto? 14. O tamanho da porta, que seria o objeto, vale quanto? 2,15. Então você tem esse. Quero saber esse aqui, ó. Então a gente faz uma semelhança de triângulos, ó. Então se Hzão está para o Hzinho, você pode fazer base está para base, ó. Aqui tem um triângulo e aqui tem outro. Então base está para base, assim como altura está para altura, né? Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho, que é o que a gente tem aqui. E aí é só substituir os valores, né? Se a gente substituir os valores, ó, 215, por quê, professor? É legal colocar tudo na mesma unidade, né? Se você está trabalhando com centímetros, trabalha com centímetros. A sua distância vai dar em quê? Em centímetros. Então tá lá, a distância vai ser 245,7 centímetros, ou seja, aproximadamente 2,5 metros. A alternativa C. Um outro, mais ou menos, para a gente ter uma noção também de exemplos, né? Num dia ensolarado, um aluno de 1,70 m mede a sua sombra encontrando 1,2 metros. Naquele dia, a sombra de um poste, nas proximidades daquele menino, né, mede 4,8, qual o tamanho do poste? Faça desenho, né? Então você tem lá, ó, o rapaz tem 1,70, mediu a sombra dele, que deu 1,2. No mesmo ambiente tem um poste, que eu não sei quanto que é, e mediu a sombra do poste, que deu 4,8. Gente, você tem triângulo de novo, ó. Olha lá, ó, triângulo de novo. Faça uma semelhança de triângulos, né? A altura do poste para a altura do menino, assim como a sombra do poste para a sombra do menino, né? Então, pode ser feito assim. Então, olha lá, a altura do poste está para a altura do menino, Hzão está para Hzinho, assim como a sombra do poste está para a sombra do menino. Tá lá. Então, substituindo os valores, a gente tem lá a altura do poste. Resposta D. Tranquilo, né? Facinho, né? Fácil. É isso aí. Agora, vamos pensar num exercício do eclipse, né? Vamos ver aqui. Ó. Durante um eclipse solar, um observador. Aí ele vai colocar, né, que esse observador ele vai estar em alguns lugares. Então, por exemplo, no cone de sombra ele vê o eclipse parcial. Então, se eu estiver nesse lugar aqui, eu vejo o eclipse total ou parcial? Gente, total, né? Então a letra A está errada. Na região de penumbra, vê um eclipse total? Gente, se tiver na região de penumbra aqui, ó, esse lado aqui, o eclipse é total? Não, né? É parcial. Na região plenamente iluminada, se tiver uma região plenamente iluminada, ele vai ver a lua eclipsada? Não, né? Ele só vê a lua eclipsada se estiver nesses lugares aqui, ou total ou parcial. Né? Tranquilo, gente? Beleza? Na região da sombra própria da Terra, vê somente a lua? Não, na sombra própria da Terra, né? Sombra própria da Terra. Se a lua está aqui, né? Não, né? Tá lá. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar. Com certeza. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar. Então, o cone de sombra não verá o Sol, que é essa razão. Portanto, está presenciando um eclipse total do Sol, no cone de sombra, que é isso que a gente está falando. Na região de penumbra, verá apenas uma parte do Sol, portanto, estará presenciando um eclipse parcial. Tranquilo, né, gente? Na região plenamente iluminada, verá toda a parte do Sol voltada para ela, portanto, não estará presenciando o eclipse solar. Resposta, então, como a gente tinha previsto, a D. Tranquilo, né, gente? Beleza!